Pessoal do segundo ano, a intenção desse vídeo é bem rapidamente entender um pouco mais sobre epistemologia ou filosofia da ciência. Por isso é necessário que vocês se recordem que há uma diferença da ciência, da religião e da filosofia, e a filosofia em si vai fazer uma reflexão em torno de todos os conhecimentos, assim como o conhecimento científico, como também o conhecimento religioso e o próprio conhecimento filosófico. Tá? Lembrando, a distinção de método científico e senso comum, tá? Ou podemos também falar sobre senso comum e o senso crítico. O senso crítico é mais elaborado, é mais pensado, ele é refletido, que aí podemos utilizar o método científico para, através da repetição dos fatos, da experiência, através dos dados, trazer um conceito. O senso comum não. Lembrando, enquanto aí o conhecimento da ciência, de certa forma, traz essa ideia de progresso, de continuidade, de evolução, o senso comum seria mais uma repetição de conhecimentos, de ideias que vêm de um grupo ou de grupos, tá? Que às vezes é transmitido ali pela experiência desses grupos. Tá? Às vezes é transmitido pela experiência de algumas pessoas. Tá bom? Então o problema do senso comum é que ele pode vir aí carregado de preconceitos. Isso que é extremamente perigoso. Isso que é extremamente perigoso. Tá? Do senso comum nós temos, por exemplo, a ideia de comer manga e beber leite faz mal. Essa é uma ideia que vem do senso comum. Nós temos várias e várias outras. Claro que pode ser que tenha um conhecimento do senso comum que seja verdadeiro, que seja real, que até a ciência comprova. Mas geralmente não é assim que funciona. Tá bom? Quando nós falamos, portanto, de filosofia da ciência, de epistemologia, olha bem o que é necessário estar ciente. A filosofia da ciência, assim como toda filosofia, tem como ferramenta o questionamento, o indagar. Tá? Praticamente a filosofia da ciência ela vem com as ideias de René Descartes, tá? Filósofo aí do século XVII, francês, que tem como grande proposta, na obra O Discurso do Método, apresentar um método, o método cartesiano, que vai fazer o quê? Que vai fazer com que a dúvida seja algo extremamente essencial para a gente conseguir alcançar aí a verdade. Tá? Sem dúvida não há conhecimento, então a dúvida é extremamente necessária. É necessário lembrar o que também? Que essas ideias de René Descartes, um racionalista, vem de certa forma contrapor também, vem sendo aí uma frente diferente daquilo que nós chamamos de empirismo, que tem também um representante muito importante que vai ser John Locke, tá bom? Que depois vai trabalhar com essa ideia empirista, com a ideia de que a mente nasce como se fosse uma folha em branco, e essa folha em branco ela é preenchida pela experiência sensível. Eu sei o que é calor porque faço a experiência do calor. Eu vou saber o que é choque porque eu fiz a experiência de levar um choque. Ou seja, pelos 5 sentidos é capaz aí de se conhecer. Então René Descartes, que vai dizer que a fonte do conhecimento é a razão, vai ser um dos que vai, através desse método da dúvida, conduzir aí o pensamento científico mais sistematicamente. Tá? Na verdade é ele que dá todo esse pontapé inicial. Tá bom? Lembrando, para John Locke a fonte do conhecimento seria a experiência, ou seja, para os empiristas a fonte do conhecimento é a experiência, enquanto para os racionalistas a fonte do conhecimento verdadeiro é a razão. Beleza? Com a barba branca, bicho. Então, pessoal, quero que vocês entendam assim. A filosofia da ciência tem como objetivo questionar alguns aspectos da ciência e tentando entender como é que a ciência funciona. Eu diria assim, que essencialmente são 3 perguntas que nós podemos pensar agora de forma bem rápida, que a ciência, que a filosofia da ciência faz à própria ciência. Primeira pergunta, o que se qualifica como ciência? O que se qualifica como ciência? Segunda pergunta, qual o propósito da ciência? Entendeu? Segunda pergunta, qual o propósito da ciência? E terceira pergunta, qual a confiabilidade das teorias científicas? Então essas 3 perguntas aí são aspectos gerais da filosofia da ciência que dá para entender que a filosofia da ciência também trabalha junto com a ética, com a metafísica e assim por diante. Olha bem, vou repetir.
O que se qualifica como ciência? Qual o propósito da ciência? Tá? Isso é importante, tá? E por fim, qual a confiabilidade da teoria do método científico, beleza? Isso é filosofia da ciência. Esses são alguns questionamentos que vocês podem investigar, que vocês podem pensar, que vocês podem aí, tentar também entender melhor, tá bom? Nesse sentido, nós devemos entender também que quando René Descartes, ou quando nós falamos aí que a filosofia ela usa o questionamento, nós podemos entender que a ciência em si ela começa também com uma base filosófica. É fácil de entender isso daí. A psicologia, por exemplo, antes, quando os filósofos questionavam a existência de um subconsciente, de algo dentro da cabeça do indivíduo que pudesse ter ali as vidas que tivemos lá no passado, que vivemos no passado, os nossos traumas, quando isso era apenas uma investigação, quando era apenas um questionamento, isso era filosofia. A partir do momento que conseguiu-se provar aí que é possível estudar a mente para melhorar a qualidade de vida e que é possível entender os traumas ali para melhorar também a própria felicidade ou a própria autoestima da pessoa, aí nasce a psicologia, tá bom? Então é assim que a filosofia trabalha, tá? Trazendo esse aspecto da dúvida, do questionamento, que isso logo em seguida pode ser transformado aí em método científico. Como é que funciona esse método científico? Vocês entenderam então que o pontapé inicial, a sistematização, veio aí com René Descartes. Tá? René Descartes, quando ele apresenta essa ideia da dúvida metódica, até nós temos uma frase famosa, cogito ergo sum, penso logo existo. René Descartes ele vai aqui praticamente dar a primeira característica, o primeiro passo do problema do método científico, que seria justamente definir o problema. Tá? Então, como funciona o método científico? O método científico funciona geralmente definindo um problema, tá? Ou seja, fazendo uma pergunta. Depois que fez essa pergunta, é necessário elaborar uma hipótese. Beleza? Depois que elaborou essa hipótese, é necessário o quê? É necessário testar essas hipóteses. Definiu uma pergunta, ou seja, levantou esse problema, elaborou aí uma hipótese, tá? Definiu uma hipótese. Professor, mas o que seria essa hipótese? Essa hipótese seria geralmente um palpite, tá? Um palpite. Depois que definiu essa hipótese, você vai fazer o que o cientista fará? O cientista vai testar essa hipótese, tá bom? E aí? Mas quando essa hipótese no teste da ciência dar errado, isso é ruim? Não, para a ciência é bom. Por quê? Porque você já vai, tá, de certa forma, descartando uma possibilidade. Quantas tentativas existiu para conseguir inventar a luz elétrica? Tá? Podemos pensar aí dessa forma. Quantas tentativas existiram para tentar inventar a luz elétrica, para criar, para chegar a esse conceito? Imagina bem. Então é ruim o erro no método científico? Não. Você vai errando, você vai descartando aquela hipótese, chegando mais perto aí de uma definição. E a ciência é válida até esse método ser, até essa teoria ser falsificada. Entendeu? Depois nós vamos ver as ideias de Karl Popper, Thomas Kuhn, que vai trabalhar com essa ideia do método científico, da teoria da falsibilidade, tá? Vão trabalhar aí com a teoria do paradigma e assim por diante. Beleza? Então é assim que a ciência trabalha. Claro, tranquilo, anotem isso no caderno de vocês, tá bom? Estejam cientes aí de como o método científico funciona. E eu espero que vocês assistam um vídeo que eu vou deixar logo embaixo, é um vídeo da minha época de criança, que é sobre o método científico, que se chama O Mundo de Bickman. É um programa que se tinha. Assistam, que lá ele vai explicar como é que funciona o método científico. Bem legal, bem bacana, dá para entender muito bem. Entendendo como funciona o método científico, entendendo também qual seria a função da epistemologia, da filosofia da ciência perante o método científico, aí dá para a gente dar continuidade às nossas aulas. Tá? Uma frase legal de Aristóteles aí é que, por natureza, todo homem deseja conhecer. Tá? Por isso que nós vamos cada vez mais evoluindo na nossa
humanidade. Conhecimento é essencial e todo conhecimento começa com questionamento. Sem questionamento, sem dúvida, estamos lascados. Vamos ficar parados no tempo e já viram o que acontece se ficar parado no tempo.